E aí, galera, salve, salve, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Para vocês, mais um videozinho da área de linguagem, correspondente à questão 34 de língua portuguesa da prova Enem de 2020. Para essa questão, há uma necessidade muito gigantesca de você ativar os seus conhecimentos e as suas habilidades em leitura, compreensão e interpretação de texto. Por isso, toda a atenção redobrada ao realizar a leitura do texto, sempre promovendo marcações, palavras sublinhadas, identificando o objetivo comunicativo, de produção do texto, verificando a fonte, o local em que o texto foi publicado, foi divulgado, para realizar uma questão bacana na hora de uma prova do Enem. Vamos a essa questão que demanda leitura e interpretação e compreensão? Para essa questão, então, temos o seguinte: texto base. O texto base, os da minha rua, texto escrito por Ondjak, na cidade do Rio de Janeiro e lançado pela editora Língua Geral no ano de 2007. Então, não é texto jornalístico, nem texto prescritivo. Provavelmente a gente vem aí uma crônica, um conto narrativo. Então, são textos da ordem do narrar, textos inventados, criados, frutos da imaginação humana. Leitura do texto. A vida é, às vezes, como um jogo brincando na rua. Observem que aqui a gente tem um elemento, que é o elemento como, que está estabelecendo uma comparação entre vida e jogo. Então, olha que bacana. A vida é igual a um jogo brincado na rua. 2 pontos. Vejam a importância do sinal de pontuação. Estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho a avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. Veja como a vida passa rápido. A vida, afinal, então vem o autor explicando a comparação. A vida, afinal, acontece muito de repente. Nunca ninguém nos avisou que aquele era mesmo o último carnaval da Vitória. Então vejam, eu tenho aqui um texto em que o autor inicia a narrativa, fazendo uma comparação da vida com o brincar na rua, Como a vida passa rapidamente. Piscou os olhos e a vida passou, E aí ele introduz um tema novo no texto, Carnaval da Vitória, ou seja, um último carnaval. Como foi aquele carnaval? Então o narrador continua. O carnaval também chegava sempre de repente. Nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos dos calendários de verdade. O dia da véspera do carnaval, como dizia a vó Nhé, era dia de confusão, com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando acontecia, era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa, deixando marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também de coração. Ponto. Terminado o fragmento de texto. O que nós identificamos nesse texto? Sabemos que esse texto é um texto narrativo. Se ele é um texto narrativo, tem que ter um narrador. O narrador nesse texto, observem, ele é identificado por meio dos verbos e de pronomes. Então, estamos, sabemos, vamos ver aqui, nos avisou um pronome, temos aqui nós, outro pronome, vivíamos, um verbo, sabermos, outro verbo. Ainda temos aqui embaixo, na nossa, olha outro pronome aqui, memória. Então, observem que o narrador presente neste texto, ele é um narrador marcado pela primeira pessoa do discurso. Portanto, trata-se do famoso narrador personagem, cuja característica é narrar o fato e participar deste fato como personagem. Então, é um narrador que conta a história e participa dela. Mas observem que esse narrador usa verbos e substantivos que fazem referência ao passado. E a que passado ele se refere? Ele se refere ao passado de suas memórias.
de quando ele ainda era criança. Nós, criança, vivíamos num tempo. Então eu tenho aqui um narrador, temos aqui um texto cujo narrador, ele volta ao passado de suas memórias, de suas lembranças, para sinalizar como a vida passa rápido, como tudo passa num piscar de olhos. Então vejam e observem a intencionalidade discursiva desse texto. Vamos à questão. As significações afetivas engendradas no fragmento, ou seja, as palavras de valor afetivo emocional que estão presentes nesse fragmento de texto, pressupõem o reconhecimento da. Pressupõem, ou seja, possibilitam que nós compreendemos o reconhecimento da perspectiva infantil assumida pela voz narrativa. Esse narrador, ele volta ao passado. E ao voltar ao passado, ele volta a que tempo, a que época de seu passado? A época do passado quando ele era criança. Então, as suas memórias voltam a um passado infantil, numa perspectiva, que leva o leitor também para um passado mais distante. Então, é possível assinalar a letra A como resposta correta para essas palavras e expressões de valor afetivo abordadas no texto? Sim, mas vamos analisar as outras questões? Letra B. Então, essas palavras e expressões afetivas pressupõem o reconhecimento da suspensão da linearidade temporal da narração. Prestem atenção. O texto ele tem uma linearidade, ele é construído com base em uma organização temática. E de sentidos. É o que a gente chama de coerência. Então, o autor ele usa uma comparação para sinalizar que a vida é breve, tal como um jogo de brincadeira de rua, e depois, para comprovar isso, ele traz um exemplo. Então, o texto ele segue uma sequência de organização coerente? Sim. Há, então, suspensão da linearidade temporal da narração? Não existe suspensão. Então eu tenho que eliminar a letra B. Letra C. As palavras que indicam afeto, elas pressupõem o reconhecimento da tentativa de materializar as lembranças da infância. Ele quer tornar essas lembranças concretas. O objetivo dele é concretizar, realizar concretamente essas lembranças. Não, é simplesmente uma volta ao passado como justificativa para explicar que a vida acontece rapidamente. Então, nada de materialização das lembranças. Elimino a letra C. Letra D. Essas palavras que indicam ideias de afeto, elas pressupõem, elas nos levam a reconhecer, a inferir o reconhecimento da incidência da memória sobre as imagens narradas. Então, veja lá, a incidência da memória, o papel que a memória assume sobre as imagens narradas? Não, a memória é a própria imagem. Então veja que memória e imagem são a mesma referência. Então não há uma incidência de uma sobre a outra, porque elas são equivalentes e não estão superpostas. A memória não se sobrepõe à imagem, mas estão em uma mesma condição. Então, exatamente por isso, eu elimino a letra D. E letra E, atenção. Alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais, verdadeiros. Existe no texto as palavras que indicam afeto, as palavras que indicam sentimento, possibilitam o reconhecimento de alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. Esses relatos factuais, eles estão relacionados a palavras que representam significados de afeto, significados de sentimento. E essas impressões subjetivas? Impressões. O autor, ele tem impressões sobre como é o passado ou ele traz justificativas reais daquilo que ele viveu?
Então vejam que não há impressões do autor, não são impressões, são fatos reais que ele viveu e ele transmuta esses fatos em forma de eventos, né? Inclusive eventos relacionados a um passado. Portanto, a gente elimina a letra E. Qual alternativa melhor justifica o que foi solicitado no enunciado e a partir das ideias apresentadas no texto? A alternativa letra A. Para muitos de vocês, uma questão como essa é uma questão que leva ao erro. Por quê? Porque ela demanda uma análise muito minuciosa de cada alternativa. E a gente vai eliminando a alternativa ou associando a alternativa como verdadeira com relação ao enunciado, né, ao texto, sempre pegando palavras e expressões que possibilitam ou impossibilitam determinada compreensão. Fica a dica para uma questão difícil como essa, que tem a tendência de nos levar ao erro. Mas, a partir de uma análise bem detalhada, a gente acerta a questão, com certeza. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro.